Sejam todos bem-vindos a mais um Academy, e glória a Deus. Nós estamos falando de lugares espirituais, amém? E na última aula eu falei profundamente, eu introduzi sobre o conceito de lugares espirituais, e eu sei que foi uma bênção, falou muito ao coração de cada um. E quem é espiritual é aquele que discerne, as coisas espirituais. Você conhecer todos os livros que falam da Bíblia, ou conhecer a Bíblia de capa a capa, não te faz espiritual. Mas quando tu discerne, por isso que uma pessoa que leu muitos livros não é definida por isso, mas uma pessoa que entendeu muitos livros é definida por quê? Porque a informação, ela gera uma movimentação do teu coração. Amém, gente? Glória a Deus. Glória a Deus tem bastante gente nos acompanhando pela live também, o pessoal que está em casa. Eu sei que o Senhor está formando cada um, muitos ministros que estão em casa vendo agora. E eu quero continuar hoje. Está meio estranho aqui. Porque o retorno está atrás da mesa. Consigo colocar ele aqui do lado aqui, ó. Botar a rodinha nesse retorno aí, né? Botar umas rodinhas nisso daí. Qual que é o segredo de um líder na igreja? É aquele que não lida com situações, mas é aquele que lida com lugares espirituais. Quando eu vou conversar com alguém, eu nunca sento para conversar com a pessoa por algo que aconteceu. O pastor me viu falando tal coisa e agora está me tratando por isso. Eu não faço isso. Eu trato o lugar espiritual. Então, por exemplo, é possível alguém estar num lugar espiritual de amor e passar por você e não te dar um abraço? Vai que eu estava focado em alguma coisa e eu passei pelo Manuel e não dei um abraço nele. Nesse momento, parece que eu não amo a pessoa, não considero a presença dela, é ou não é? Mas, o que acontece? Na verdade, eu só estava focado em algo, e eu acabei não vendo o Manuel, ou não percebi, não abracei ele, eu achei que eu já tinha abraçado. Então isso não define o meu lugar espiritual, uma ação. Mas uma pessoa que está num lugar com falta de amor, ela sempre vai fazer isso. Entendeu? Então a gente precisa definir o padrão. Tá bom, tá? Para mim tá bom. Tá bom. Só falta o teclado. Então, tem que definir o padrão. Você percebe o padrão, e então você define. E você guia a pessoa a sair daquele lugar espiritual. Então nós temos que entender isso. Por exemplo, suponha um casal que está discutindo. Quem que tem razão? Não é sobre a razão da discussão. Nós temos que discernir quem não está no lugar de perdoar ou pedir perdão, quem não está no lugar de humildade. Então os lugares espirituais, eles definem, de alguma forma, o lugar onde nós estamos. Os frutos que nós damos. Então tem pessoas que sentam comigo e falam assim: pastor, minha esposa está fazendo isso, 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 meu marido está fazendo isso, isso, isso. Eu não tenho que lidar com o fruto do que a pessoa está fazendo. Não adianta eu chegar, por exemplo, imagina o Eduardo casado, e eu chego: não, Eduardo, pare de ser grosso com a sua esposa. É lógico que ele não quer ser grosso com ela, mas por que ele está sendo? É porque ele está num lugar espiritual, com uma raiz, em algum lugar que está fazendo ele ser grosseiro. Então, nós temos que entender que os lugares espirituais, eles nos movimentam. Olha só o que diz esse texto aqui, ó. Vai montando aí junto comigo. Propôs-lhe, Lucas capítulo 6, verso 39. Propôs-lhe também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Olha que interessante. Depois ele fala assim, ó:
Não é o discípulo maior do que o seu mestre, mas todo o que for bem instruído será como seu mestre. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Aí ele diz, porque não há uma árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco uma árvore má que dê bom fruto. Por que ele está dizendo sobre a árvore, sobre o fruto da árvore? Porque ele está dizendo assim, ó, você conhecerá a árvore pelo fruto. Cada árvore se conhece pelo fruto. O que o Senhor está falando ali? Ele está dizendo assim, ó, discernir nos lugares espirituais. Não pode uma pessoa que está num lugar espiritual, por exemplo, não adianta eu querer ensinar sobre vida financeira se eu não tenho alinhamento financeiro. Não adianta eu querer ensinar sobre paz se eu não tenho paz. Tá, pastor, mas quer dizer que você é milionário, tu pode ensinar sobre isso? Não, quer dizer que eu estou no caminho correto das finanças. Então a gente precisa entender que o lugar espiritual tem que ser definido pelo nosso fruto. Uma ação não revela o lugar espiritual, mas uma ação contínua revela. Então, para nós sermos sábios, nós temos que observar o lugar espiritual que nós estamos e que as pessoas estão. Tem pessoas que quando fala, a gente já vê o orgulho. Tem pessoas que quando fala, a gente vê amor, que é o lugar espiritual. A gente percebe que a pessoa está num lugar que ela está querendo abençoar, ou outras que estão querendo usar. Então, lugares espirituais são ambientes da nossa alma, aonde nós habitamos. E hoje, nessa segunda aula, eu quero trazer algo muito interessante para você. Você percebe que você pode tirar o argueiro do olho do teu irmão. Só que antes disso, tu só tem que estar são, tu tem que estar no lugar espiritual correto. Compreende? Amém? Estão comigo? Está fazendo sentido? A Bíblia diz que Jesus, Colossenses 1,13, nos tirou do poder das trevas e nos colocou, nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Presta atenção aqui. Jesus nos transportou. Isso aconteceu com você? Amém? Jesus não te libertou? Isso aconteceu com você. E agora? Ser tu uma bênção. Por que eu ainda estou preocupado? Se Jesus já falou que teria aflições no mundo, mas é para eu ter ânimo, porque Ele venceu o mundo. Existe um lugar espiritual para nós habitar, que é Cristo. Ele falou, aquele que beber de mim e viver comigo, viverá saciado, e rios de águas vivas fluirão. Então hoje eu quero falar desse lugar que é Cristo. Ele nos transportou. Agora eu vou falar uma coisa sobre Jesus, e se alguém já viu isso, depois você me conta, tá? Mas eu descobri uma pérola no Evangelho, muito extraordinária, que é João 12:23. É uma pérola. Diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Uau! Jesus ele fala: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que aconteceu aqui, gente? Pensa isso comigo. O que houve aqui? Jesus ele para e ele diz: o sacrifício já está perfeito. O cordeiro já está perfeito. Preste atenção nisso.
Jesus está dizendo ali, ó, o cordeiro já está perfeito para o sacrifício. Por que que Jesus discerne que é chegada a hora? Por que que ele discerne que ele estava pronto para a crucificação? Porque Jesus, ele tinha consciência do livro de Levíticos. O livro de Levíticos mostrava como o cordeiro tinha que ser preparado para o sacrifício. Ele sabia que ele tinha que alcançar um lugar de ações, de entrega, até o Pai falar assim, ó, tá pronto, tu tá no lugar espiritual correto. Esse é o lugar para tu ser crucificado. Você já é homem perfeito. Curou, amou, discipulou, preparou. Você fez, cumpriu tudo aquilo que tinha que ser feito, remiu o que tinha que ser remido. Você está no lugar espiritual de rei. Você já pode ser crucificado. Está pronto? Agora ele entendia que o lugar espiritual dele estava completo. E ele precisava seguir em frente para o sacrifício. Ele sabia que os milagres que ele tinha feito, que as ações que ele tinha tomado na vida, iria fazer com que a bondade dele não fosse mais comportada na terra. E os fariseus iriam tramar contra ele para matar. Ele sabia. Não é que ele descobriu o plano de alguém, mas ele sabia que o lugar de perfeição dele ia levá-lo para a cruz. Ele sabia disso. Porque Jesus tinha uma visão aberta do Pai, do lugar espiritual do Pai. No outro momento, Jesus ele fala assim, ó, Filipe ele chega para Jesus e fala assim, ó, Senhor, há tanto tempo, né, tá aqui, mostra-nos o Pai. Aí Jesus olha para Filipe e fala assim, ó, Filipe, eu estou tanto tempo convosco. Mas espera aí, Jesus não disse que a ninguém chamais de pai, a não ser o seu Pai que está no céu? Então como é que ele diz agora que ele é pai? Ele está dizendo que ele é pai, porque o lugar espiritual que Cristo habita é de um pai, é do Pai. Ele era a semelhança do Pai. Então, em outras palavras, ele estava dizendo assim, ó, eu estou revelando um lugar espiritual chamado Pai. Você já percebeu que tem pessoas que quando falam, parece que ela tem autoridade? A Bíblia diz que quando Jesus falava em meio aos fariseus, eles ficavam espantados com a voz de Cristo. E eles diziam assim, ó, este fala como aquele que tem autoridade. Você já viu que tem pessoas que falam, e até parece meio bonito o que ela está falando, mas parece que é vazio de sentido? É porque o lugar espiritual que ela está, não corresponde com aquilo que ela está falando. Principalmente aos pregadores e pregadoras que estão nascendo aqui, entenda uma coisa, aquilo que nós falamos tem que ser condizente com aquilo que nós, no lugar que nós estamos, tem que ser condizente com o meu coração. Então, por exemplo, vou pegar exemplo aqui de vocês, se eu pegar hoje, o pastor Wander que está ali sentado, o pastor Wander ele teve uma grande caminhada de crescimento enquanto filho. Hoje é um lugar espiritual que, se ele falar sobre filiação, ele tem autoridade. E às vezes eu fico impressionado porque os pregadores preparam um sermão muito bonito, só que às vezes o sermão é tão bonito que acaba atrapalhando a essência dele. Eu lembro uma vez que o Júnior, transitando agora do Wander para o Júnior ele pregou um sermão sobre filiação. Eu nunca esqueço daquele sermão que o Júnior pregou. E eu falei para ele, essa voz que tu ministrou hoje aqui tem que ser ouvida nas nações. E nós oramos por ele no púlpito da outra igreja lá, e liberamos ele.
Foi o sermão mais forte que ele pregou, porque aquele dia ele rasgou o coração dele do lugar espiritual que ele estava e impactou a gente. São ministrações, são momentos. Eu lembro uma vez que o pastor Wanda ministrou sobre Eliseu, mas uma revelação. Eu tenho visto a autoridade da Daiane quando vem aqui em cima falar. Eu tenho visto cada um, o Guilherme quando fala na adoração, lugares espirituais que eles estão acessando. E cada um aqui eu poderia falar. Porque o lugar que a gente acessa liberta. Não pode um cego guiar outro cego. O problema é que a gente viveu numa igreja por muito tempo que é o pregador e a pregação era importante, mas não é. Mas o coração, o livro que eu estou escrevendo sobre paternidade, a primeira frase do livro é assim, ó: não é o sermão do pregador que liberta, mas é o coração daquele que está ministrando. Isso liberta. Jesus foi um libertador, porque o coração dele estava no Pai. Então os lugares espirituais que a gente acessa, vai definir a obra que a gente vai fazer. Uma vez eu pensava que era sobre pregação. Eu vi o Benihim passando o terno, eu pensava, eu quero ser que nem esse cara. Depois eu descobri que aquilo que eu falo não faz sentido se o meu coração não estiver rasgado naquilo. E eu comecei a descobrir que o caráter era mais importante que a minha pregação. A integridade. Eu comecei a descobrir que eu ia libertar mais quando as pessoas olhassem nos meus olhos e vissem uma pessoa sincera do que um bom pregador. E olha que eu conheci uns bons pregadores. Pregadores que depois eu descobri que estavam em pecados, mas quando pregavam a igreja até se levantava para aplaudir, de verdade, pessoas extraordinárias. Mas Deus quer nos colocar em lugares espirituais para revelar e manifestar a glória dele. Então ele fala assim, ó: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías fala, o lugar espiritual que Jesus entrou, nos sarou. Então o lugar espiritual que a gente entra, vai definir o que vamos viver. Se é real, ou se não é real. Não adianta, presta atenção, toda vez que você vir num culto, toda vez que você vir num seminário, numa aula, toda vez que você vir numa reunião de discipulado, se aquelas informações não mover teu coração, você não acessou o lugar espiritual que diz. Então não importa aquilo que você está conhecendo, mas aquilo que você está se movendo. Deixa eu ler um texto com você, 1 João 1, diz assim, ó, 1:3, o que ouvimos e vimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com o seu Filho Jesus Cristo. Uau! O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. E aí, ele fala assim, ó, para que sejamos um, que tenhamos um só coração, comunhão. Então preste atenção, ele está dizendo assim, ó, eu estou te falando algo, para que tu possas estar no mesmo lugar espiritual que eu. Sabe, o apóstolo Pedro, ele fala assim, ó, irmãos, alegrai-vos na tribulação, nós também estamos passando o mesmo que vocês passam. E Pedro está dizendo em outras palavras assim, ó, se alegre, porque eu estou sofrendo junto contigo. O lugar espiritual que nós estamos é o mesmo. E esse sofrimento não é porque nós pecamos, é porque nós servimos o Senhor Jesus Cristo. Esse sofrimento revela que nós servimos o Senhor Jesus Cristo.
A minha família biológica não entendeu quando muitos me abandonaram e eu fiquei alegre ao invés de ficar triste. Eu fiquei triste pelo afastamento e eu oro pela minha família biológica, mas eu fiquei alegre porque me largaram, porque eu comecei a andar com o Senhor Jesus. Eu fiquei alegre quando muitas pessoas me traíram e me deixaram, porque viram Cristo em mim. Como isso, pastor? Se eu estou sofrendo por amor a minha devoção por Ele, eu estou sofrendo corretamente. Lugar espiritual. Hoje eu lembro, eu estava hoje conversando com o Jonathan. E o Jonathan está numa luta muito violenta, vencendo uma por uma. Aí ele falou que estava negociando uma máquina de 90 mil BTUs, um ar-condicionado. Lá com um cara que estava se desfazendo, 90 mil BTUs, é metade do que a gente precisa para o templo todo aqui, essa parte aqui da frente. E aí ele começou a falar para mim de uns serviços que ele tem que fazer lá para outra igreja, que ele queria trocar as coisas lá, o serviço por ar-condicionado. O Jonathan, ele está vencendo muita coisa. O Jonathan, ele está passando por muitas lutas. Só que o sofrimento dele é colocar ar-condicionado na igreja. Aí eu olhando para aquilo hoje, eu me alegrando. Olha onde está o nosso coração, naquele momento com ele, né? A gente está sofrendo porque a gente quer que a casa do nosso Senhor cresça, porque está faltando recurso e o recurso vai vir. Mas sabe, é um bom sofrimento. É um bom sofrimento. Tem gente chorando comigo pelo ar-condicionado da igreja. E eu sei que tem muitos que estão chorando comigo. Mas é aquilo que o apóstolo Pedro falou: vamos se alegrar. Nós estamos lutando junto para conciliar os nossos casamentos, para conciliar a paternidade, para conciliar o amor a Cristo. Vamos se alegrar no lugar espiritual que nós estamos. Ah, mas eu tenho muito sofrimento, pastor. Mas tu sofre por quê? Por trazer o reino de Deus? Então se alegra, porque o reino de Deus vai ter um Senhor que vai voltar e vai nos buscar. Qual que é teu sofrimento hoje? O Senhor quer te mudar de lugares espirituais. 2 Pedro 2,19 diz assim: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. De quem o homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Não adianta prometer liberdade quem é corrupto, porque é preso pela avareza, pelo egoísmo. Então tem pessoas que estão presos em lugares espirituais, estão presos em lugares espirituais de avareza, estão presos em lugares espirituais de rancor, estão presos em lugares espirituais de tristeza, de mentira, de manipulação. Compreende isso? Ah, não consigo parar de manipular. Preso em lugares espirituais de miséria, nunca administra bem os seus recursos. São lugares que nós temos que renunciar. Padrões. Parece que eu nunca consigo vencer as guerras. Vamos renunciar. Nunca consigo perdoar. Vamos renunciar. A Bíblia nos enche de lugares. A Bíblia nos aponta para lugares espirituais. Por exemplo, o lugar de relacionamento pastoral é um lugar espiritual. Hoje eu tinha que fazer algumas coisas, fiquei até com dó do Antônio. O pastor Antônio foi lá na minha sala, dei um abraço nele, falei um pouquinho com ele, mas eu queria ter falado mais com ele. Só que eu precisava resolver algumas coisas. Ir na minha sala, num momento inusitado, para sentar, tomar um café e conversar, é um lugar espiritual. Você dar ouvido para quem você ama é um lugar espiritual. Você orar
continuamente, é um lugar espiritual de dependência do Senhor. São lugares que nós temos que acessar. Pastor, adianta eu orar uma vez? Não. Adianta eu orar 10 vezes? Não. Tu tem que acessar o lugar chamado lugar de oração. É um lugar. É uma condição da tua alma. É um lugar onde a tua alma descansa. O Senhor está nos chamando a atenção. Tem pessoas que eu posso fazer 300 co-academy, elas vão estar em todos. É um lugar. Tem pessoas que eu posso lavar os pés com as minhas lágrimas, ela vai arrumar um compromisso na hora da aula. É um lugar. Aonde são os lugares que eu habito? Uma vez eu perguntei para o Senhor, e eu comecei a buscar em Deus, conversar com o meu pastor sobre isso, e o Senhor me trouxe a iluminação. Por que eu tenho que estar no culto toda semana? Porque existe um lugar que eu habito na minha semana, e esse lugar é um lugar de comunhão, de aprendizado, de adoração. Qual que é o lugar que eu quero habitar se não for no culto? Vocês entendem que é um lugar? Por isso que culto não é negociável. Como eu negocio um lugar que eu vivo? Salvo se eu estou dentro de uma direção do Senhor. Tem pessoas que estão em contínuos lugares de frustração. Chegou o aniversário dela, 30 pessoas deu parabéns, 5 esqueceram, mas ela fica triste pelos 5 que esqueceram. Tem pessoas que estão em lugares espirituais de tanta amargura, que tu pode chegar e dar um carro zero para ela, mas daqui a 2 meses ela vai estar triste, porque só demos o carro zero e não o dinheiro para trocar os pneus que gastou durante 2 meses. Miséria, ingratidão. E tem pessoas que são gratas só por nós estarmos aqui, que eu acho que esse é o padrão. Tem alguém que para a vida toda só para me ensinar a Bíblia. Lá na África eles só pedem isso, sabia? Manda alguém para ensinar a Bíblia para a gente, só isso, não queremos mais nada. A gente não quer que dê comida, não quer que dê nada, só ensina a Bíblia para nós. Existem lugares espirituais. Agora, você fala sobre perdão, mas tu habita no perdão? Você fala sobre humildade, mas tu habita na humildade? Pastor, o que é humildade? Aqueles que pensam menos em si e mais no próximo. Tá, mas humildade é pensar menos de si? Não. Eu sempre digo, eu sou um pastor de altíssimo nível de importância. Eu sei quem eu sou, mas eu não sou mais importante que você. Humildade. Hoje o Luiz ligou para mim, mandou uma mensagem para mim, falou assim: pastor, eu tenho um dinheiro no banco, que eu fechei um contrato, e eu preciso muito comprar um MacBook, porque o pessoal da empresa está pedindo aqui, mas se o pastor quiser eu mando esse dinheiro para ajudar aí na viagem, depois tu me devolve, e eu seguro. O que o pastor acha? Eu compro o MacBook? Ou eu uso o dinheiro na viagem de vocês para a Holanda? Ou para o momento da obra? Humildade. Ele subjugou o próprio salário a uma direção pastoral. Isso é muita humildade. É isso que a gente tem que alcançar. Lugares espirituais que vão verter da gente. Eu creio que nós estamos num lugar espiritual de contínuo crescimento em Jesus. Tem pessoas que falam assim: pastor, você é muito intenso. Eu vivo nesse lugar. Sabe por quê? Por causa de um versículo. Se eu falar para vocês o versículo que faz eu não querer perder um minuto, eu vou puxar aqui para vocês. Deixa eu puxar aqui. Por que tu habita nesse lugar? O que moveu o teu coração?
estou conseguindo achar. Espera aí, só aguenta um minuto. Salmo 103. Aqui. 103:15. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce, ele aparece. Pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não a conhece mais. É rápido. Cresce, floresce, e daqui a pouco vai. É rápido. Eu estou com 34 anos, quase meia idade. É rápido. Aí depois ele fala assim, ó: mas no Senhor é de eternidade em eternidade a sua benignidade para aqueles que o temem. O que vale a pena? Viver com intensidade, cada minuto. Cada minuto. Nós precisamos de intensidade, nós precisamos de fervor. Nós temos que entender que no momento que a gente está junto numa reunião, esse é o lugar espiritual. Vou mostrar outro versículo aqui. Eu vou escrever outro versículo. Não lembro agora exatamente onde está, não quero tomar mais tempo procurando ele. Mas a Bíblia diz assim, ó: sede vagarosos para fazer o mal, e sede fervorosos para fazer o bem. Esse fervor que a Bíblia fala, é a gente saber que essa reunião pode ser a última nossa. Talvez eu vou sair daqui e vou morrer. A gente não sabe. Eu quero que alguém cheio do Espírito Santo faça o meu velório. Tem que ser uma festa, não um lugar de tristeza. Agora, a gente não sabe se vai ser a nossa última reunião de discipulado. Sede fervorosos. A gente não sabe se vai ser nosso último turno de oração. Sede fervorosos. Esse é o lugar que eu busco habitar. Então, só para vocês entenderem, eu busco habitar num lugar. Quando eu percebo que eu estou perdendo um lugar, hoje eu mandei um áudio para os meus intercessores, eu falei assim: ora por mim, porque eu sinto que eu estou com dificuldade num lugar espiritual, por causa de alguns machucados no meu coração, e eles tudo estão orando, porque eu não... Romanos 12:11, sabia que ia ter um teólogo que ia achar aqui. Romanos 12:11, viu? Está na Bíblia. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito. Isso. Servindo ao Senhor. Não, a Bíblia é a Bíblia, né? A Bíblia é a Bíblia. É a Bíblia. Perfeita. Seja um amor não fingido. Verso 9. Olha ali, seja um amor não fingido. Sabe o que está falando ali? Não usa capa. Ser o que tu é. Olha nos olhos e fala a verdade. Seja sincero. Viva-no com intensidade.
Pastora Fran do Quênia, se eu soubesse que quando eu dei um beijo, um abraço no aliás, se eu soubesse que quando eu dei um tchau para o Francisco ia ser a última vez, eu tinha parado a minha vida para abraçar e beijar ele, mas eu não sabia. Por isso que eu sou intenso. Tem pessoas que acham que a vida não está passando. Lugares espirituais. Por que tu acha que o apóstolo Paulo fala assim, ó? Para que no dia em que ele voltar, ele te encontre irrepreensível. O lugar espiritual da tua vida tem que ser o correto, senão ele não te leva. Ai, ai, ai. Não importa se tu sabe a Bíblia toda. Tu habita lá dentro? Tu habita na paz de Cristo? No amor do Senhor? Eu estou aqui. Alegrai-vos, sede paciente nas tribulações. Não, Romanos 12, irmãos, estudem em casa. Estudem, Romanos 12. Está aqui tudo o que a gente precisa. Acudiu os santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. Olha que lugar espiritual que ele está apontando. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não os amaldiçois. Alegrai-vos com os que se alegram, mas os que choram, chore com eles. Sede um só entre vocês, não ambicione coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábio aos vossos olhos. Sabe o que ele está falando? Busque alguém para te guiar. Não andes segundo só o que tu pensa. A ninguém torneis o mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Tende paz com todos se depender de vós. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Está aqui. A solução da nossa vida está aqui. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não deixes vencer do mal. Ó, ele termina o capítulo dizendo assim, ó: não te deixes vencer do mal. Não entre no lugar espiritual que estão te empurrando. Não, esse texto é para mim hoje, está aqui a resposta da oração. Eu precisava desse texto, eu nem sabia. Mas vença o mal com o bem. Não entre onde está o mal. Permaneça com o bem e vença com o bem. Está aqui a nossa fórmula. Então, queridos, lugares espirituais são ambientes da tua alma que tu vence. Preguiça é um lugar espiritual. Ira é um lugar espiritual. Tiago 5:1 fala assim, ó: olha esse lugar espiritual que sinistro, presta atenção nisso aqui. Vós, ricos, chorai e pranteai, por causa da desgraça que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão ruídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados. Tem como enferrujar o ouro? A sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará as vossas carnes como fogo. Depois o que diz? Tesouros acumulastes nos últimos dias. Ai, ai, ai. Tu usou teu dinheiro no lugar errado, porque o lugar espiritual está errado. É isso que ele está falando. Teu dinheiro foi para o lugar errado. Teu dinheiro foi para o lugar errado. Será que a gente está no lugar certo? Vamos lá. Quando nós somos inteiros, nós podemos ter relacionamento inteiros.
relacionamento inteiro. Tem marido que é marido porque assinou um papel de ser marido. Tem esposa que é esposa porque assinou um papel para ser esposa. Só que não está no lugar espiritual. Aí o marido tende a fazer o quê? Você tem que me respeitar e você tem que me admirar como marido. Só que qual que é a dificuldade de muitas esposas? Porque ela não vê o marido ali. Ela vê um cara grosseiro, indelicado. Admiração não pode ser cobrada, ela tem que ser conquistada. Então o marido ou a esposa não conseguem ver a verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando nós estamos no lugar espiritual do engano, guarda isso no teu coração, tu vai precisar. Quando nós estamos no lugar espiritual do engano, tu pode morrer numa cruz pela pessoa, ela não vai entender que você morreu por ela. Quando a pessoa está no lugar espiritual do engano, você pode passar 2 horas explicando para ela que a tua atitude foi para amá-la, mas a pessoa vai entender que a tua atitude foi para agredi-la. Não são poucas as vezes que eu sento para dar um conselho em amor, e a pessoa que está recebendo o meu conselho fica braba comigo, porque ela não está no lugar espiritual que vê a verdade. Como, trazendo para o casamento, que o marido e a mulher, o homem e a mulher, marido e a esposa, o homem e a mulher, vão ter uma construção mútua de vida entre eles, se um dos dois não vê a verdade. Uma vez teve uma pessoa que descobriu um ponto na sabedoria, que ela falou assim, referindo-se ao marido dela: pastor, a única coisa que eu consigo definir é: eu buscarei e entrarei na verdade, até que você me encontre lá dentro. Falou para o marido. Para um homem ou para uma mulher que não vê a verdade, por exemplo, foi rejeitado. Esse é clássico, aconteceu comigo, eu vivi isso. Tudo que a dor da rejeição diz é: tu não é importante. Tu não é importante. É rejeitado. Aí eu olho para a esposa e falo assim: tu não cuida de mim. Tu não me dá valor. Você podia ter ficado em casa comigo, mas tu foi lá fazer não sei o quê, porque tu não me ama. Sabe o que é isso? É verdade que a mulher não ama? Será que é verdade? Na sua grande maior parte das vezes, não tem nada a ver com amor. Tem a ver com a verdade que o marido não vê. Ele é amado, mas a esposa está cumprindo um propósito. Aí tem aquela mulher que a gente faz de tudo para ajudar na casa dela. Quantas vezes aqui teve pessoas que a gente movimentou mudanças, e depois que a mudança terminou, a pessoa a qual a gente fez a mudança, em vez de entender que foi agraciada, reclamou. Reclamou. Porque o lugar espiritual dela era na mentira. Não adianta.
A gente só vai construir uma vida entre casal, ou entre pais e filhos, se nós vermos a verdade. Não, mas eu quero andar com o pastor como filho, mas eu não quero viver pressão nenhuma. Isso não existe. É uma mentira. Pastor não cuida de mim. É uma mentira. Eu estou exercendo meu sacerdócio. Pastor pagou um exame lá para o fulano de tal, mas para mim não. Estava falando com uma pessoa hoje sobre casamento. Uma pessoa, está falando com a Monique, né? Todo mundo sabe que ela vai casar. E falando acerca de algumas coisas, eu falei assim, ó, e o Lucas entregou uma palavra para a Monique no culto. E ela recebeu aquela palavra. Eu vou abrir aqui que é muito pertinente. Depois, se ela ficar braba comigo ali do carro. Aí, ele falou assim, ó, não adianta você querer Deus no teu casamento com todos os detalhes que tu está fazendo, se você ficar no orgulho. Porque o teu orgulho vai impedir Deus de entrar no teu casamento. Mais ou menos isso que o Lucas falou. Tu tem que largar o teu orgulho. O que a Monique fez? Ela chegou para mim e falou, pastor, eu recebi uma palavra do Lucas assim, assim, assim. Ela poderia ter dito assim, eu acho que ele está enganado. Eu acho isso, eu acho aquilo. Mas sabe o que ela fez? O que eu faço para mudar? Pronto. Aí eu falei para ela, se submeta à minha direção como pai, que isso já é um sinal de humildade. Confie em mim, busque em mim a direção. É o primeiro sinal de humildade de alguém. E dali em diante, depois que ela fez isso, chega a Vitória para falar comigo, pastor, eu preciso lidar com umas coisas que eu estou angustiada pelo casamento. Daqui a pouco chega o Júnior e vem falar comigo, pastor, eu estou angustiado, que tem que terminar a casa do Alan, eu acho que não vai dar tempo. Aí eu pergunto para vocês, da onde veio essas angústias? Do Senhor. Por quê? Porque ela entrou no lugar de humildade e agora o Senhor está falando ao coração dos irmãos dela. Ela moveu o lugar espiritual quando recebeu aquela palavra. Então tem pessoas que não é o pastor que não quer pagar um exame, é porque elas ainda não foram humildes o suficiente para entender que isso não é conta do pastor. Elas têm que orar e buscar em Deus um lugar para que seja provido. Tem pessoas que nem dizimam. A Bíblia diz que aquele que não dizima é maldito. Como o pastor vai tentar abençoar uma pessoa que nem Deus está abençoando? Eu estou errado se eu fizer isso. Então existem lugares espirituais que você alcança e Deus abre. Deixa eu te falar uma coisa. Se você entrar num lugar espiritual de dependência de Deus, Ele tira o meu sono, mas eu vou ter que te ajudar. Eu não posso acionar a igreja inteira para te ajudar se não for tempo de Deus para você. Aquele dia do pet shop do Tiago e da Nai, Deus bateu o martelo, porque eles entraram num lugar de remissão do passado e de arrependimento que Deus movimentou eles. Eu só dei o aval. Barbearia do Diego também. Aquele dia que a gente mudou a vigília daqui para Teleios, também. Eu não vou fazer isso com todo mundo, mas aquele dia o Senhor estava falando, eu não estou no templo, eu estou lá no galpão, e eu fui para lá. Lá é meu lugar espiritual hoje, eu fui. Não, está puxando sardinha para os diretores, estou nada. Estou fazendo que o lugar espiritual da minha submissão a Deus. Deixa eu falar algo para terminar. A igreja Coa, ela é fundada sobre um princípio. Não sei de onde vem, e não sei para onde o vento do Espírito vai, mas eu irei para onde ele estiver soprando. Assim é aqueles que dependem do Espírito Santo. Não tem onde reclinar a cabeça. Ele sopra e eu vou. Se eu perceber que é do Espírito, eu vou. Se o Senhor fala assim, ó, para de fazer culto,
eu paro. Eu sei que ele não vai falar porque ele não nega a própria palavra. O Senhor soprou um vento. Vai lá para a Holanda. Pisa naquela igreja, ser uma bênção lá. Leva 2 contigo. Eu falei, eu vou. O Senhor soprou um vento. Faça a obra da igreja Coa. Para a Holanda ainda falta 10 mil reais. Eu tenho até amanhã para pagar. Eu tenho que comprar as passagens. Amanhã vem um boleto da Celeste de 1.100 da igreja. A Camila falou, pastor, eu não tenho dinheiro. A gente não sabe de onde o vento vem. Mas eu acredito que a gente está no Senhor. Os 6,5 do Luiz podia ter sido a resposta, se não fosse o MacBook. O Senhor vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer. Mas o lugar espiritual. Tem pessoas que não entendem quando eu ministro sobre finanças, sabia? Que eu falo assim, ó. Aprenda a guardar. Você sabia que tem vários homens muito ricos com a fórmula de John Wesley? Ganhe tudo que tu pode, guarde tudo que tu pode, dê tudo que tu pode. Tu sabe guardar? Tu sabe gastar? Aprenda. É um lugar espiritual. Eu não posso comprar um lanche se eu tenho dívida. Teve 2 casais discípulos aqui da igreja Coa que falou assim, ó, pastor, nós temos um presente para você, mas tu não tem escolha e nós não vamos dar o dinheiro na tua mão. A gente quer que tu e a Suelen vai lá no Figueiras comer. Eu não conheço o Figueiras, é um restaurante aqui em Blumenau, talvez vocês conheçam. Eu só sei que dizem que é caro. Mas por que não vão dar o dinheiro na minha mão? Porque eu não ia no restaurante. Eu ia botar o dinheiro aqui na igreja. Mas eles querem porque querem que eu vou comer no restaurante. Então eu vou comer no restaurante. Eu até tenho medo de postar uma foto, vai que o pessoal não entende meu coração. Eu também não estou nem aí para narrativa, já tem um monte, né? Nós somos macumbeiro, nós somos maçom, nós somos de tudo aqui nessa igreja. Para narrativa, né? Mas o que eu estou querendo dizer, quando Deus quiser que você come fora, Ele vai fazer de algum jeito. Mesmo que você, porque eu estou gastando meu dinheiro no lugar certo. Esse final de semana, quis ter um momento com o Lucas e com a Dai. Dai está falando, pelo amor de Deus, pastor, passa um final de semana com meu marido, para amar ele e ele crescer ainda mais. E eu falei, nós vamos providenciar, Dai. Daí cancelou o batismo, aquela coisa toda adiou, né? Eu falei para ele, vamos passar um tempo com eles? Levei eles lá para o apartamento da praia da minha mãe. Passamos um final de semana lá. Ganhei uma oferta, cobri os custos. Então assim, quando tem propósito, Deus vai fazer. Entende isso? Mas o lugar espiritual que a gente tem que estar é de santidade. Guardo o dinheiro, dou dízimo, invisto, pago as minhas contas, não gasto com besteira. Deus vai abrir. Você acredita nisso? Só pisa no lugar. No dia que a gente começou, que eu bati o martelo, que eu falei, é o Vander e o Jonathan que vão para a Holanda. Primeira coisa que eu mandei a mensagem para o pastor Vander: Vander, alinha as tuas finanças, tira toda a reserva que você tem no aspecto espiritual, confessa tudo que for preciso confessar, bota diante de Deus o que tu ainda não pagou e diga que tu vai pagar e resolva. Por quê? Porque nós vamos ter que viver um milagre para ir para essa nação, porque nós não temos dinheiro. Nas outras vezes eu pagava e eles me devolviam, mas essa vez eu não tenho. Para ir para a Holanda não. Aí ele fez, o Jonathan fez. Nós temos que viver o sobrenatural. Se eu estou num lugar de dependência de Deus, Deus vai fazer. É sobrenatural. Quando o Zaqueu se arrependeu 4 vezes, se arrependeu, e ele disse que ele ia devolver 4 vezes mais. Ele devolveu? A Bíblia fala se ele devolveu? A Bíblia não fala, mas eu sei que ele devolveu. Por quê, pastor? Porque ele moveu o lugar espiritual a ponto de Jesus entrar na casa dele e falar: perdoados são os teus pecados.
ele moveu, ele pisou em outro lugar. Quando você pisa em outro lugar espiritual, tudo muda na tua vida. Por exemplo, suponha que eu olho para o Eduardo, ele é um filho espiritual meu e filho espiritual da Suelen. Mas suponha que eu olho para ele e começo a ficar com ciúme dele com a Suelen, porque eu coloquei ele no lugar espiritual de homem e não mais de filho. Ou se eu fico com ciúme da Suelen, eu coloquei ela no lugar espiritual de uma pessoa desleal. Isso vai me perturbar. Eu tenho que resolver. Uma vez uma pessoa estava com ciúme de mim aqui na igreja, um discípulo, e eu chamei ele para conversar. Eu olhei para o olho dele e eu falei assim: me tira do lugar de homem, eu sou teu pai, eu não sou um homem para você, eu sou teu pai. Não tenha ciúme de mim, senão tu vai ficar perturbado. Os lugares espirituais é sério. Por que tem gente que, você já viu gente, no nosso meio tem isso, que parece que o tempo todo está preocupado em estar ofendendo alguém, que parece que a pessoa vai ficar bravo com ela? É porque todo mundo nós estamos colocando no lugar de pessoas perigosas. A primeira coisa que eu gosto de alguém que anda comigo é saber que eu não sou hostil, eu não vou te machucar. Pessoas que conversam comigo cuidando das palavras que falam, porque vai que o pastor vai pensar. Eu não quero pensar nada, eu quero te conhecer. Quero conhecer tua grosseria, quero conhecer tua falsidade. Porque Deus te ajuda a sair desse lugar. Mas se tu não se revelar, tu vai viver no lugar espiritual chamado hipocrisia, que é onde os fariseus estavam. Falava bonito, mas era podre por dentro. Então, se você botar teu marido e tua mulher no lugar espiritual errado, já era. Tem homem que bota a mulher no lugar de mãe, quer carinho da mamãe, projeta na mulher, quer a jantinha da mamãe. Eu amo que a minha esposa faz uma janta. Inclusive hoje eu pedi: ó, separa aquele frango que você sabe que eu estou de jejum, eu quero chegar em casa, eu quero jantar. E ela vai preparar. E eu gosto quando eu aviso para ela que eu estou indo, que ela deixa quente. Quando eu chego está quente, eu não preciso esperar aqueles 5 minutos do micro-ondas. Só que se ela não fizer, eu não vou ficar brabinho porque a mamãe não me cuidou. Eu vou entender que a minha esposa não fez. Acabou. E eu vou fazer. Eu não preciso esperar a mamãe empurrar a minha cadeira, eu tenho que empurrar. E tem mulheres que não querem um marido, querem um pai. Ai, você não me aceita. Ai, você nunca concorda comigo. Ai, você não sei o quê. Não, eu não sou teu pai, eu sou teu marido, eu estou aqui para te guiar. Se você quer um pai, fala com o pastor, ele é teu pai. Eu sou teu marido, eu tenho relação sexual contigo, eu tenho uma vida amorosa contigo. Você tem que ser inteira para mim e eu inteiro para você. Existe um dilema aí, porque tem uma frase que diz assim, ó: a tua esposa é tua primeira ovelha. E em um certo nível está certo isso. Nós temos que cuidar da nossa esposa. Só que se tu botar a tua esposa no lugar de filha, vai dar ruim, porque tu não vai viver o romance com ela, de noiva. Então a gente tem que entender, eu não posso botar as pessoas no lugar errado. Esses dias o Emanuel resolveu brigar com a Suelen, as garrinhas aparecendo, com 6 anos de idade. Eu sentei com ele e falei assim, ó: tu não fala assim com a sua mãe. Se tu falar contra ela, tu fala contra mim. Vai pro teu lugar de filho, o marido e o rei da casa sou eu. Você é o príncipe, eu sou o rei, ela é a rainha. Respeita a tua mãe. Acabou. Acabou. Temos que entender. Sabe quando a pessoa fala assim, ó: o meu filho e a minha filha é o primeiro na minha vida. Tu tá ferrado, isso é idolatria. Primeiro na tua vida, primeiro que é Jesus. O segundo é o teu marido, tua esposa. Não é teus filhos, tua esposa. Teus filhos vão embora, tua esposa não.
Você entende isso? Mas muitos não entendem. Aí bota os filhos no lugar da mãe. Acabou com tudo. Vai acabar, os filhos vão ter distúrbios emocionais, porque eles não viram uma casa com rei e rainha. Eles eram reis precocemente. Todo rei que é rei novo dá problema. Então, gente, termino aqui falando sobre lugares espirituais. Fica atento que em um culto eu vou estar ministrando sobre o lugar espiritual da mudança de nome, que é o lugar onde, quando nós acessamos um lugar em Cristo, o nosso nome é mudado. Esse lugar espiritual, Abrão agora é Abraão, Jacó agora é Israel, né? Jesus chamou alguns dos apóstolos como filhos do trovão, né? Então, existem lugares espirituais que o Senhor nos coloca. Não te chamarei mais de Simão, mas, né, agora eu te chamo de Pedro. Então, mas aqui eu termino essa ideia principal de lugares espirituais. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu creio que o Senhor enriqueceu a tua vida. E a partir de semana que vem, terça-feira, nós começaremos novamente o Co-Academy de Finanças. Amém? Nós vamos estar tratando especificamente de um lugar espiritual chamado finanças. Em nome de Jesus, para nós vencermos essas ondas que estão vindo contra nós nesses dias, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos terminar. Quero orar com você e declarar que você vai acessar novos lugares espirituais em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, pelo teu poder. Movimenta-nos, leva-nos a discernir as janelas que se abrem em nossa vida para que nós possamos acessá-las. Tua palavra diz que aqueles que dizimam, abre uma janela de bênção. Aqueles que amam e são generosos, abre uma janela de reciprocidade do Senhor. Aqueles que temem, abre-se uma janela de revelação de segredos. Aqueles que dão, abre-se uma janela de receber. Aqueles que cuidam, abre-se uma janela de ser cuidados. Aqueles que bendizem os seus inimigos, abre uma janela de êxito emocional. Que nós venhamos entender que os lugares espirituais se abrem à medida que nós correspondemos ao Senhor. Nós pedimos a tua bênção, pedimos o teu poder e o teu Espírito nos guiando. Sopra o vento e faça que nós venhamos ceder para os lugares espirituais que o Senhor está apontando. Existe um rio que foi aberto aqui na Igreja Coa, e que nós possamos nadar nesse rio e nos tornar aquilo que o Senhor está nos apontando. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém.